Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo, caderno, caneta na mão, porque quem de fato quer mudança tem que ir além do que apenas uma informação. Essa informação, ela é preciso ser ouvida, compreendida e praticada para poder trazer os resultados. Então, como nossos corpos, eles nada mais são do que energia condensada, e como também eu escrevi aqui, somos como um espelho. As nossas vidas só refletem as nossas crenças e convicções de mundo. Então, o que está fora de nossas vidas estão refletindo as nossas crenças, nossa visão de mundo, porque as nossas crenças é a partir dela que nós enxergamos o mundo, e é a partir do que nós enxergamos o mundo que nós sentimos. E quem constrói ou quem cria a realidade que nós vivenciamos, a nossa experiência, no tocante à nossa vida particular, somos nós mesmos, a partir das vibrações dos nossos corpos. Eu acredito que ao entender isto, e a pessoa querendo, é óbvio, ela muda a vida dela, porque ela não vai mais ficar naquela vida como se tivesse em um barco à deriva no mar. Experimente colocar um barco, seja desde um pequeno bote a uma grande embarcação, navio. Experimente colocar, seja em uma pequena lagoa ou em um grande mar, à deriva, sem ter um comandante, para você ver o que acontece. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que ninguém faz isso no tocante a um barco, ainda que seja uma canoazinha. E o pior é que a maioria fazem isso com as suas vidas, que são muito mais importantes. Mas assim como um barco ou uma canoa, em um igarapé, em uma lagoa ou no mar, jamais chegará ao destino que se espera, ou destino qualquer, porque não tem um comandante. É assim as nossas vidas. Enquanto nós não temos essa percepção de mundo, que nós somos o comandante das nossas vidas, do nosso mundo, do nosso ser, nós somos os reis e sacerdotes da nossa vida, da nossa realidade, e que a nossa realidade não foi criada por terceiro, foi criada por nós mesmos, e que não é os outros responsáveis pelas experiências de vida que nós temos, seja ela experiência boa, positiva, ou experiência ruins, negativas. Então, quando nós ajustamos a nossa mente com essa realidade, nós perdemos o medo, nós perdemos a insegurança, e é exatamente quando nós alcançamos uma tranquilidade, uma estabilidade emocional, e aí a nossa vida vai para outro nível, vai para outro patamar. E é isso que eu quero através desses vídeos do nosso canal. A propósito, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já clique naquele sininho para ser o primeiro a receber os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, fale dos seus amigos, ou pelo menos repita as informações que você vai ouvindo, vai compreendendo para terceiro, porque você já está cumprindo uma das leis do universo, a lei da semeadura. O ser humano só recebe ou só colhe proporcional àquilo que ele planta em todas as áreas de nossas vidas. Então vamos lá, para que nós possamos entender a importância de tudo isso. Uma vez que você escreve, você está usando os recursos que estão disponíveis
e ainda que seja simples, um papel e uma caneta, mas de grande utilidade. Por quê? Porque se a sua vida não está boa lá fora, se você não está bem com você mesmo, se você não está bem ou não vive bem, ou não está vivendo a vida que deseja, como ser humano, como pai, se você é pai, como filho, se você é filho, como esposa, se você é esposa, como filha, se você é filha, como empresário, como funcionário, aonde você não está vivendo bem, e você quer viver bem, por si só, já mostra que você não está sendo o comandante da sua vida. E o vídeo que eu coloquei anterior, as 20 crenças erradas, ou 20 energias erradas, explica bem. Porque pensa comigo, se você quer viver uma vida e você não consegue viver essa vida, você até vê outras pessoas vivendo, mas você mesmo não vive, mas você quer. Então significa que o querer não é poder, significa que você não está no comando, que você não é senhor absoluto da sua vida. Aquela passagem, como por exemplo, tudo eu posso nele que me fortalece, não se encaixa em você, não funciona para você, não está funcionando para você. Tudo eu posso nele que me fortalece, tudo é possível ao que crê. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta vida, deste mundo, desta terra. Então, mesmo sendo palavras de Deus que não volta vazia, mas no tocante à sua vida, elas não estão servindo para você. E a explicação para isso são suas crenças. Por quê? Porque nós somos pura energia. Eu usei o exemplo ontem, vou repetir, para que você possa compreender. Imagine uma geleira. Aquela geleira, obviamente, se ela estiver afastada de um meio poluente, obviamente você sabe que a geleira é branca, porque o gelo é branco, porque a geleira é feita da água e do vapor. Mas se porventura aquela geleira, ela está perto de uma fábrica que que joga na atmosfera muito gás poluente, aquela fumaça negra, então obviamente tanto o ar como as águas ficarão poluídas e alterarão o seu estado cristalino, alterarão a sua cor. Então, a partir ou dependendo de como o ar do qual o gelo é feito e da água que está poluída, obviamente que se criar gelo ali, o gelo cria também poluído, altera a sua cor. Isso é compreensível, isso é natural. Da mesma maneira, quando nós queremos viver uma realidade, mesmo quando nós já despertamos para ela, mesmo quando nós acreditamos nela, mas nós não vivemos, mesmo nós querendo, é porque crenças limitantes, que crenças é nada mais, nada menos que energia oposta que está repelindo. Então, como a energia é mais poderosa do que a nossa força natural, é quando nós lutamos e não conseguimos. E é aqui que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Por isso que é importante, se você ainda não viu o vídeo do qual estou me referindo, as 20 crenças limitantes, 20 energias, ou 20 obstáculos que estão opositando aos seus ideais. Você tem que desconstruir, desfazer aquelas crenças, aí você vai ver que você consegue as coisas com mais facilidade. Então, compreendendo essa questão, essa comparação que nós estamos fazendo com o gelo. Assim como a geleira, do exemplo que nós estamos usando, as nossas crenças, durante as nossas formações, aquele período que você ainda não tinha fechado com uma crença positiva, você ainda não tinha um conceito definido, nós estávamos em formações, e isso obviamente aconteceu nos primeiros anos de nossas vidas, quando nós estávamos ainda desenvolvendo e tendo noção de mundo. Então, como a maioria de nós, as nossas crenças foi formado por crenças de dificuldades, que é muito difícil você ser uma pessoa na vida. Muitas vezes, infelizmente, muitos ouviram dos seus pais, dos seus formadores,
Você nunca vai conseguir ser ninguém na vida. Você nunca vai conseguir ser igual fulano. Você sempre está olhando para a pessoa mais bem-sucedida que você e se colocando por baixo. Então, cada uma dessas crenças, desse conceito de mundo, se tornarão barreira hoje. Então, são essas barreiras que estão formadas em você. Por quê? Eu vou usar a imagem de Deus para que você possa entender do que nós estamos falando. Acredito que vai ajudar você. Quem é Deus? Deus é a energia viva, aonde está o poder, aonde está a imortalidade, a maior força do universo. E Deus, a inteligência, Deus, que se revela na palavra dele na Bíblia como nosso Pai, ele é o Criador e que mantém as leis que regem o universo em equilíbrio. E esse mesmo Deus nos fez para refletir aquilo que nós cremos. Por isso que nós somos igual a um espelho. Você coloca uma imagem no espelho, a imagem só reflete compatível com o que está diante do espelho. Assim somos nós. Então, Deus, além de ser a energia viva, a célula-mãe, o Pai amoroso, o éter, a substância morfa, o cosmos, então essa força que está em todos os lugares, ele é imortal, ele é poderoso, ele é grande, ele é perfeito, porque na sua consciência de si próprio, no seu eu sou, não existe perturbação, não existe fraqueza, não existe pobreza, não existe tristeza, não existe medo, não existe insegurança, não existe o complexo de inferioridade. Por isso ele, Deus, é quem ele é, o Todo-Poderoso. Então a ausência disto é, ele é vida perfeita, ele é paz perfeita, minha paz eu vos dou. Ele é a essência do poder, ele é a saúde perfeita, ele é a riqueza insondável, que não tem como ser medida, ele é tudo isso. Então, ao nascermos, se nós tivéssemos apenas esse lado positivo, esse polo positivo, esta verdade, que é Deus, que é a vida, na medida que nós fisicamente, que fomos formados dessa essência, ao crescer no meio dessa essência, essa essência seria familiar para nós e nós seríamos familiar para essa essência. Então, na medida que nós começássemos a ouvir palavras de vida, aquela palavra de vida que a princípio nós ouvimos, é que formaria nossa célula, que formaria nossos tecidos, que formaria nossos corpos, que formaria nossa consciência. E os nossos tecidos, nossa célula, formado da essência de Deus, que é a vida, que é poder, que é riqueza, nós teríamos a essência, porque todas as coisas que têm um corpo físico, que hoje é elemento, a sua origem, a sua sustentação está no invisível, no espírito. Então, se nós só ouvimos a respeito da vida, a respeito da posição em que Deus nos colocou por cima e não por baixo, semelhante a Ele, e que assim como Ele nos criou, segundo a Bíblia, Ele pensou em nós antes que nós existíssemos. Depois, Ele criou as coisas para nos proporcionar a vida física, uma vida maravilhosa. E no tocante a nós, Ele nos fez, Ele soprou em nossas narinas, então significa que nós saímos de Deus. E Ele formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então nós, ao ouvirmos tudo isto, além de aquilo que nós ouvimos, ser saúde, ser paz, ser vida, ser riqueza, daqui a pouco está transformado em nossos tecidos, nossos corpos, e que claramente por tudo isso ser saudável, nossos corpos seriam saudáveis, a nossa consciência também seria estável. Nós conhecíamos a harmonia, a paz, a felicidade, a minha paz eu vos dou como Jesus. Por quê? Porque nas palavras que nós ouvimos, não tinha nenhuma palavra que nos ameaçássemos, que nos tirasse da essência da paz, da essência da harmonia. E na medida que
a nossa consciência em contato com o todo poderoso, que é assim que nós somos separados de Deus. É uma das coisas que eu tenho falado bastante, que muda a sua vida. Você deve entender que Deus está lá no mar, Ele criou o mar, e dado o mar Ele criou os peixes para nos proporcionar o alimento e a água para nossos corpos, depende da água. Ele está em cima das alturas, como disse Davi, aonde eu me esconderei do teu espírito? Mas você tem que entender que essa parte de Deus que está lá no mar não serve para você. A parte de Deus que está lá em cima nas alturas, por Ele ser onisciente e onipresente, lá não serve para você. Assim como um alimento fora de você não serve para você, uma água fora de você não serve para você. O alimento que vai te servir é o alimento que está dentro de você, que está nutrindo o seu corpo. A água e todas as demais coisas servem para você, a parte que está dentro de você, assim é Deus. Você, ao ter essa consciência que você está ligado ao todo, mas você encontra Deus aqui dentro, como Jesus disse para a mulher samaritana. Uma vez questionado, mas os judeus dizem que nós encontramos Deus ali em Jerusalém, já nossos pais dizem que nós encontramos lá no Monte Gerizim. Jesus disse, mulher, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus estava dizendo, mulher, a parte que se assemelha a Deus está dentro de você. E o teu corpo físico fora é sustentado por essa essência. Então Deus está dentro de você. E você adora Deus tendo consciência que você é um com o Pai. E assim como o Pai é o Criador, você cria. Então, estamos analisando se nós nascêssemos em um ambiente puro, limpo, saudável. E essas informações que nós ouvimos, obviamente, se transformaria, obviamente, em tecidos, em pele, em osso. Então, assim sendo, como o que nós ouvimos é saudável, já que o crer só vem pelo ouvir, obviamente, nossos corpos seríamos saudáveis. Mas suponhamos que mesmo nossos corpos sendo saudáveis, todo o nosso ser, nós tendo paz, na medida que nós desejássemos algo, e aquele algo aí não existia, então nisto a nossa vida ganharia alegria, felicidade, uma razão para se viver, uma motivação para viver. Porque mesmo que você tenha tudo, não te falte nada, mas você não tem uma motivação para viver, a vida se torna um tédio. Entende o que eu estou falando? Então mesmo que você crescesse nesse ambiente limpo, puro, e você, ao descobrir que alguma coisa acrescentaria a sua vida, e aquela coisa ainda não existindo, você criaria. E ao criar, a tua vida ganharia razão de existir, mais alegria, felicidade, porque você experimentar algo novo. Então é nesse ponto que você se assemelha ao Pai. Era sobre esse ponto que Jesus se referia à mulher samaritana, que é aqui que se adora ao Pai, imitando Ele, criando como Ele criou. Então vamos lá, para que você não perca o fio da meada. Nós começamos a falar, dar o exemplo de geleira contaminada, porque a água que a geleira foi formada foi contaminada, porque havia muitos poluentes na água e no ar, e a geleira. Então, assim como a geleira foi contaminada e foi alterada a sua cor padrão por causa dos poluentes que estavam ao seu redor, assim somos nós. Nós crescemos em um mundo poluído de informações, de crenças. E são essas crenças negativas que hoje são energia contrária à vida dos nossos sonhos, à vida que desejamos, que é por causa disto que muitos querem, mas não conseguem. Então, como a maior força do universo é a energia, é o espírito, então aí está a razão da frustração, das frustrações, e que muitos morrem. Porque o que faz uma pessoa conquistar não é a força do braço. Não. A propósito, você deve conhecer a mesma rua, comércio do mesmo segmento, a mesma cidade,
vendendo os mesmos produtos. Você entra num comércio, está assim de cliente. Aquele comércio, muitas vezes começou até antes, está bombando, como se diz. E o outro está lá raquítico, o vendedor cabisbaixo, ou o dono cabisbaixo. Se você fosse conversar, conhecer a realidade dele, está um lá frustrado, revoltado, colocando culpa em terceiro, que não sabe por quê, que ele não vende. Talvez Deus cismou com ele de alguma maneira, está punindo ele, está provando ele, como eu ouço isso. Então, o que faz aquele comerciante que não vende nada não vender? Não é a rua, porque na mesma rua dele, lá na frente, tem um que vende muito. Não são os materiais, não são produtos, porque o mesmo produto que se tem aqui, o mesmo produto se encontra lá no outro comércio. Não é porque o mundo está em crise, a cidade está em crise, o município está em crise, não. Porque não, no mesmo dia, a mesma hora que se abre um, se abre o outro. Porém, os resultados são diferentes. Onde está o X da questão? O X da questão está no estado de espírito. Gostaria muito que vocês entendessem isso e experimentassem. Então, os dois polos, né, os dois contrastes, para que você possa entender. Contraste negativo é que a razão que muitas pessoas, mesmo aquelas que se dispõem a alcançar, não alcançam, mesmo aquelas que querem prosperar e não prosperam, que querem mudar de vida não mudam por causa das crenças. Então, em vez de ficar se debatendo, tem que volta lá, assista lá o vídeo, as 20 crenças negativas, para que você possa entender e desconstruir cada uma delas. Você assim vai estar quebrando as cadeias que te prendiam. Um polo negativo é esse. Se o outro polo positivo, entendendo o polo negativo, entendendo sobre o polo negativo apenas para entender o polo positivo e seguir o polo positivo. O polo positivo é toda coisa que você faça, seja você um funcionário, seja você o patrão, seja você um vendedor, em qualquer segmento na vida em que você faça, que você sinta aquele desconforto em fazer aquilo, aquela sensação, por exemplo, um vendedor, você tem vergonha de oferecer o teu produto. Você está oferecendo, está olhando ao teu redor, a observar se não vê um conhecido. Aquela sensação desconfortável ou desconfortada, sem uma explicação óbvia. Essa sensação, além de ser a causa do teu insucesso, ela está lá por causa das crenças erradas. Se você vende na internet e sente essa mesma sensação, pela mesma razão, você foi formatado de crenças erradas, de crenças como as 20 que eu falei ontem, são apenas 20 das muitas. Existem pessoas que têm até vergonha e medo de pedir a Deus que Deus lhe dê condições financeiras, que Deus lhe dê, abra porta financeira, porque nas crenças dele, muitas vezes, não está nem na mente, nem na mente consciente, está na mente inconsciente. Na mente dele, ele cresceu ouvindo que Deus detesta ou protesta os ricos, que é mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E ele pega essa passagem e transfere que o simples fato de ser rico já é autossuficiente para Deus não gostar. Então, uma pessoa que é temente a Deus e tem essa crença, ele não vai prosperar. Porque todas as vezes que ele pede para Deus prosperar ele, ou que ele vai fazer alguma coisa com o propósito de melhorar de vida, lá no seu original, no seu homem interior, tem aquela força maior do que a força física dele, repelindo, porque a nossa natureza está programada por Deus para repelir tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nos faz dano. E dentre as coisas mais importantes, a nossa salvação, a nossa eternidade, a nossa imortalidade, é a coisa que a nossa alma mais anseia, mais deseja.
Então, pelo fato da nossa crença ter sido alterada, no nosso conceito, no tocante à riqueza se eu enricar, eu vou perder a salvação. Então aquela força que é infinitamente maior do que a minha, porque estamos tratando que é infinitamente maior do que a força humana, do que a minha, do que a sua, estamos tratando de leis poderosas. Aquela lei vai repelir. Aí, como dizia minha mãe, ou diz ainda, não adianta você ter perna como embuar. Você não vai sair do lugar. Não vai. Não vai. Enquanto você não quebrar essa crença. Crença, por exemplo, o dinheiro é amaldiçoado. Porque ela ouviu, e compatível com o que ela ouviu, ela despertou a sua consciência, e aí durante a história dela, ela deve conhecer, ou saber a respeito de uma pessoa que ganhou dinheiro, por exemplo, ganhou na loteria. Ganhou na loteria, inclusive agora recentemente aconteceu isso. Ganhou na loteria, e aí teve briga na família, ganhou na loteria, e aí mataram ele para roubar o dinheiro. Então, todas as vezes que essa pessoa, ela quer prosperar, ela pede a Deus, ela lembra disso, ainda que inconscientemente, e aquela força que é superior à força dele vai repelir. Porque enquanto ela quer, o interior dela vê que aquilo é mal, que aquilo não é bom para ela. Então, na verdade, ela não quer. Por quê? Porque as crenças delas foram alteradas. Porque quando nós estamos em formação, nós não temos uma posição definida a respeito de nada. Essa posição definida, ela é formada no meio em que nós vivemos, porque isso é óbvio. Nós fomos criados e projetados por Deus para o relacionamento, para nos formarmos família, para viver no coletivo. Então, não é Deus o responsável em alterar as crenças. Mas, uma vez que nós crescemos em um meio em que tem determinadas crenças, obviamente, nós vamos se ajustar àquele meio que nós vivemos. Então, mesmo que seja uma crença a mais berrante possível, a mais distante da verdade possível, mas uma vez que nós ouvimos e a nossa consciência se fechou, o nosso ser foi formatado daquela essência, porque todo o nosso corpo hoje, assim como o gelo que eu tenho contado o exemplo, o gelo que é gelo agora, foi vapor antes, foi água antes. Nossos corpos que agora são corpos, foram palavras antes, foram espírito antes. Então, quando a nossa mentalidade se fechou, que determinada crença é assado, ou é assim, então todas as vezes que nós ouvimos uma palavra nova, uma informação nova, nos informando qual é o caminho que nos leva à salvação, qual é o caminho que nos leva à prosperidade, qual é o caminho que nos leva ao sucesso, nós vamos visitar as nossas crenças antigas, e as nossas crenças antigas, em fazer esse comparativo entre a nossa formação, a nossa formatação e a informação nova, obviamente, se não for alterado nada em nossa mente consciente, em nossa mente inteligente, vai prevalecer aquela crença antiga, ainda que seja a pior das mentiras. Então são essas crenças mentirosas, falsas, que nós somos formados em nossas bases familiares, e nossas bases também foram formadas na deles. Ninguém tem culpa, não caça culpado nessa história toda. Ao sermos formados dessas crenças, essas crenças hoje é uma barreira intransponível. Você não vence essas barreiras pela força do braço. Mas quando você entende, vai lá, e aí cada ponto negativo, você vai meditar. O dinheiro é uma maldição? Deus ama mais os pobres e aborrece os ricos? Você vai analisar. Não, não pode ser. Deus é bom. Como é que Deus pode amar o pobre? Porque, como é que Deus pode amar a pobreza? Porque a pobreza é uma coisa mesquinha. Pessoas têm morrido à míngua em fila de hospitais porque não tem condições de ir para um hospital melhor. Crianças têm morrido de fome, desnutrida, porque a sua família não tem condições de comprar um alimento para ela. E Deus é o responsável por isso. E Deus ama a falta, a escassez. Você, ao comparar, você vai chegar à conclusão, não, isso não é verdade, não pode ser verdade. Você vai olhar para Deus, um Deus que ama, um Deus amoroso, um Deus que é bom,
um Deus que ama a prosperidade. Você vai contrastar e você vai dizer, não tem sentido. Então essas crenças começarão a serem quebradas. O dinheiro é uma maldição. O dinheiro é uma coisa do diabo. Então, no caso, Deus, a descrição do céu, que Deus é dono do ouro e da prata, o céu por si só é descrito como um lugar de riqueza, ruas de cristais, de pérola. Não tem nada a ver com pobreza. Mas você prefere, por causa da distorção, dar riqueza ao diabo, tomar de Deus dá ao diabo. O diabo é pobre, ele foi lançado do céu. O céu, ele não pode morar lá. E a terra, ele entregou aos filhos dos homens. Cachorrinho latindo aqui. Então, o diabo é pobre, porque o céu, de lá ele foi expulso. Ele não tem permissão para morar lá. A terra, Deus entregou aos filhos dos homens. É o cachorrinho dizendo que está entendendo o negócio ali. Mas você prefere acreditar que, ou pensar, ou dizer que Deus ama a pobreza e que a riqueza é coisa do diabo. Vejam a inversão de valor, porque a Bíblia diz que do Senhor é o céu e a terra, e todas essas coisas que no universo há. Então, quando essas crenças, elas estão formadas dentro de você, elas manifestam, fazendo você não ter essa afinidade, ter esse desconforto. E quando você entende que você é um espelho e que Deus é a vida, na mente de Deus não tem escassez, não tem doença, não tem falta, não tem perturbação, não tem medo, não tem insegurança, não tem complexo de inferioridade. Então você fecha teus olhos, medita e você se unifica com essa mente. O que aquela mente é, o teu espírito passará a ser. E o que o teu espírito é agora, amanhã, teu corpo é formado. E quando o teu corpo é formado dentro das tuas células, criado célula para compreender a Deus, para entender a Deus, as oportunidades vão te atrair e você vai atrair elas, porque a fé chama a existência as coisas que se espera. A vida passa a ter sentido. Você reconhece que você é o Criador e que você é o Criador da sua vida. Você não vai mais atribuir ou dar autoridade, autonomia para terceiro, porque você entendeu que além de ser um engano, não adianta você estar gastando energia, se perturbando com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Porque é só energia gasta à toa. Por mais que você faça, você não vai influenciar. Você não vai ter domínio sobre as decisões alheias. Você tem domínio sobre as suas decisões, sobre os seus pensamentos, sobre a sua crença. Então, você não vai perder tempo colocando culpa em terceiro. Por outro lado, você vai entender que você é o Criador e que você cria crendo, pensando, meditando e reconhecendo que você é um com o Pai. Que o Pai está em você e você está no Pai. O Pai é o Criador e você é semelhante ao Pai, porque o Pai criou você e todas as coisas assim. Ele pensou em nós antes da fundação do mundo. Depois de pensar, ele falou. Você deve seguir o mesmo padrão, o mesmo princípio. E depois de falou, ele aqueceu. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É mais ou menos quando uma galinha põe um ovo. Lá dentro do ovo da galinha tem o DNA da galinha. E ali tem uma temperatura que é Deus que vai aquecer aquele ovo de dentro para fora. E a galinha aquece o mesmo ovo de fora para dentro. Então, as duas partes. Então, assim é você e Deus. Você vai se alimentar dos teus sonhos, vai sentir prazer, alegria em sonhar. E ao sentir prazer, alegria em sonhar, você está criando. Porque você vai entender, a inteligência divina vai estar vibrando dentro de você. E você vai atrair, porque você está refletindo Deus que é vida, que é o poder criador. E você sabe, e você vai, além de você saber, você vai desfrutar. Que quando você pensa, quando você fixa um sonho, um ideal na tua mente, aquele ideal que a princípio está em tua mente, amanhã estará no teu homem interior, que é lá onde está, que é o mesmo que está no útero, é o mesmo do DNA do ovo, está aquecendo. E enquanto você está pensando, você está criando, você está vivendo, você está se divertindo, você está curtindo. Aí a vida vai para outro nível. Aí você constrói algo, você vai desfrutar daquele algo,
Mas você ama criar e você vai criar mais. Se te roubar aquele algo, você não vai morrer junto com aquele alvo. Por isso Jesus disse: guarde o teu tesouro, aonde o ferrugem não pode acabar ou destruir, nem o ladrão pode roubar. E esse tesouro é nosso conhecimento, quem somos nós, quem é Deus. Então, quando você tem essa harmonia, essa felicidade, essa alegria, você está criando, você está refletindo Deus. E aí, as tuas vendas, você vai vender. O critério que você tem que analisar, rapaz, o sol que está bravo, viu? O critério que você tem que analisar, se é que de fato o que você vende é justo, é correto, agrega valores à vida, que não pode é você estar oferecendo a coisa que não tem valor nenhum, é apenas uma tapeação. Aí Deus reprova essa coisa. Mas é entendendo isso, meu amigo, que a tua vida muda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já clica naquele sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que colocarmos um vídeo novo e até o próximo vídeo.